Vamos em frente, mais uma informação: o presidente Jair Bolsonaro participou de comício em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Em seu discurso, o chefe do executivo disse que com a nova composição do Congresso, sua eventual reeleição aprovaria medidas mais duras contra a criminalidade. Pode ter certeza, aquele menorzão que está acostumado a roubar celular e o Lula fala que é para tomar uma cervejinha, nós, o ano que vem, vamos aprovar a redução da moralidade penal. O presidente também criticou o PT. Mas que fique bem claro, quando a proposta foi votada no Senado para reduzir o preço da gasolina, todos os senadores do PT votaram contra. Esse pessoal não pensa no povo, só pensa em poder. Quando nós criamos o Auxílio Brasil, que agora é no mínimo R$600, na Câmara, todos os deputados do PT votaram contra. Eles não têm qualquer amor ou respeito com os pobres. E ainda relembrou dos escândalos de corrupção dos governos anteriores. Essa quadrilha não conseguiu levar água para o Nordeste e agora diz que vai dar picanha e cerveja para o povo. Bandidos! Usavam o povo nordestino para roubar, assaltar a nação. Se a gente vê outras roubalheiras dessa quadrilha, como o BNDES de 400 bilhões de reais, Caixa Econômica 45 bilhões de reais, ou alguém acha que aqueles 50 milhões no apartamento do Gedel Vila Lima, lá na Bahia, foi um dinheiro que caiu do céu? Foi dinheiro de vocês, do nosso povo. Por fim, o chefe do executivo questionou as promessas de Lula para a merenda escolar, citando seu vice, Geraldo Alckmin. Falar em merenda escolar, o Lula vai muito bem. O seu vice é o ladrão da merenda escolar em São Paulo. Não tem comparação entre o meu governo e o do Lula no tocante à gestão e respeito com o dinheiro público. Água e óleo. Também não tem comparação nas questões de família, de respeito ao próximo, de respeito à mulher. Não existe comparação. Após o evento, Jair Bolsonaro cumprimentou os presentes, tirou fotos e desfilou em carro aberto. Começo com você, Roberto Mota, sua análise sobre essas falas duras do presidente hoje aí no Rio, Mota. Brown, a redução da maioridade penal é essencial por causa da impunidade que o ECA e a lei do SINASE proporcionam. Os adolescentes viraram mão de obra preferencial das facções criminosas. Já há indicações de que aqui no Rio de Janeiro, mais de metade dos matadores das facções do narcotráfico são formadas por adolescentes. Para vocês terem uma ideia, um homicida com menos de 18 anos, né, que eu não posso chamar de homicida, eu tenho que dizer que é adolescente em conflito com a lei, que cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Pois muito bem, um adolescente infrator que mata alguém aqui no Rio de Janeiro, ele fica preso em média, preso não, desculpa, eu também não posso dizer, ele fica internado em média 8 meses, ou seja, o adolescente mata alguém no carnaval, o Natal ele já vai passar em casa. Uma das grandes vitórias do governo Bolsonaro tem sido a queda recorde no número de homicídios. O Brasil já teve 65 mil homicídios por ano, esse número caiu agora para 40 mil homicídios. Temos projetos importantes, como o projeto que acaba com as saidinhas. A gente viu um crime bárbaro em Praia Grande, um campeão de jiu-jitsu que foi assassinado, e boa parte da mídia noticiou o assassinato dizendo que foi um atirador que matou o campeão de jiu-jitsu. Na verdade, tratava-se de um criminoso que já tinha sido condenado por homicídio e que estava usufruindo de uma saidinha. Para lembrar a importância da redução da maioridade penal, vamos lembrar aqui o caso do menino João Hélio, que foi arrastado por criminosos. João Hélio estava no carro com a mãe,
o carro foi sequestrado por criminosos, João Hélio ficou preso do lado de fora do carro pelo cinto de segurança, foi arrastado pelo asfalto de vários bairros do Rio de Janeiro até a morte. Todos os assassinos já estão em liberdade há muito tempo. Um deles era menor. A pena para esse assassino foi ficar internado 3 anos. Depois, quando ele saiu da internação, ele teve a sua mudança para o exterior, com a sua família paga por uma ONG, porque ele e a família estavam se sentindo ameaçadas. Então, só por essa perspectiva de redução da maioridade penal, o eleitor já tem um elemento importantíssimo para tomar a sua decisão. Você, Fiuza, 1 minuto e meio. Eu vou me concentrar, o Mota já fez esse painel da segurança, e eu vou me concentrar no aspecto das finanças. Essa é a grande encruzilhada democrática. O presidente fez referências ali rapidamente a problemas, né, no BNDES e na Petrobras, que são problemas bilionários. Quer dizer, é uma insanidade. O Brasil está discutindo Lula hoje. Isso é uma epidemia de cinismo. E o Lula é o candidato dos ricos, não há a menor dúvida disso. Quem está aí com essa cara dura, dizendo que Lula é a saída democrática contra o fascismo, é todo mundo com boi na sombra. Pode olhar. Então, o presidente faz de novo uma referência pedagógica que está na cabeça de todos, que foi como é que eu vou dizer, né? Foi uma farra de cima a baixo, do início ao fim, esse governo do Lula, depois com o governo de Dilma. Usaram as instituições públicas para negócios particulares. Isso foi sentenciado, dinheiro devolvido, etc. E foi aos bilhões. Por que isso é uma encruzilhada democrática? Porque isso é justamente você interferir na representação estatal para que ela devolva a você, ao cidadão, ao trabalhador comum, o fruto do seu trabalho, que você contribui, né, entre aspas, com impostos. Então entram lá os espertalhões, cortam isso, criam os clubes exclusivos de vantagens, né, quilômetros de vantagens, anos, décadas de vantagens, e trazem ali o apoio desses ricos, remediados, que não estão nem aí para o país e que convivem vergonhosamente hoje com a ideia da volta do Lula, cujas obras completas são de arrepiar, né, o mais salafrário dos infratores. Você, Schelp, 1 minuto e meio. Essa questão da maioridade penal é um tema que merece ser discutido, inclusive poderia ser discutido e debatido por Bolsonaro e Lula no debate que vai acontecer no domingo, né? Seria muito bom ver a opinião de cada um sobre o assunto, discutir de que forma isso poderia impactar nas políticas de segurança pública, qual seria o impacto social disso, qual seria o impacto na criminalidade, o efeito sobre a criminalidade. Assim como é importante, né, que eles discutam a governabilidade, a questão da governabilidade, que é a mãe de muitos casos de corrupção, da maioria dos casos de corrupção. Falar sobre reforma política, sobre orçamento secreto, né, as tais emendas de relator, que inclusive hoje renderam aí as primeiras prisões por suspeita de corrupção relacionadas a recursos do orçamento secreto. Ocorreram hoje no Maranhão. Coisa de 69 milhões de reais, né, num esquema que falsificava prestação de serviços de saúde em municípios ali de poucos dezenas de mil habitantes. Eles declaravam, né, registravam no sistema quase o mesmo número de operações, cirurgias no dedo ou coisas do tipo. Quer dizer, tinha mais cirurgias do que cidadãos que pudessem recebê-las, né? O Bolsonaro chegou a vetar as emendas de relator, mas depois fez um acordo com o Congresso para mantê-las. Então, a maioridade penal, o orçamento secreto, 2 temas que merecem ser discutidos no debate de domingo, porque até agora pouco se viu discussão sobre os reais problemas do país. Você, Zé, 1 minuto e meio. Olha, esse quadro aí do Congresso Nacional já está definido e é real, que o presidente Jair Bolsonaro indica, né? Haverá uma rediscussão geral sobre vários pontos, como pena de morte, prisão perpétua e a redução da maioridade penal.
eu poucas vezes vi um assunto tão discutido no Congresso Nacional como a redução da maioridade penal. Poucas vezes. Me lembro, assim, de uma emenda perfeita do ex-senador Aloysio Nunes, que, em vez de discutir esse aspecto aí da maioridade penal, que muitos dizem ser uma cláusula pétrea, por se tratar de direito individual, né? Aumentar a pena. É preciso aumentar a pena. Olha, Mota, o ECA, ele é muito perfeito na sua concepção. Ele dá ao juiz o poder de estabelecer imediatamente uma punição, o que não acontece na legislação comum, né? E é normal, isso é comum na justiça, que logo depois da apreensão, como você ironicamente falou, não se pode dizer prisão do menor, já saia dali com a sentença. E 3 anos são 3 anos, só o juiz pode mudar, né? E poucos que cometem alguns crimes aí ficam 3 anos na prisão. Então era só aumentar esta prisão máxima de 3 anos para 9 anos, para 12 anos, e o juiz, segundo o ECA, poderia estabelecer a pena ali na hora. Esse debate é muito profundo e o Congresso fez e vai voltar a fazer, só que agora é em outra condição. É visível a mudança do Congresso Nacional. Todos admitem. Em 1º de fevereiro, nós veremos um novo Congresso crescer e aparecer, né? Esse é um debate do Congresso. Mas o presidente fala muito bem desse incentivo e discute isso na campanha eleitoral. Veja a riqueza disso. Não é discutir escondido, é na campanha eleitoral. Ou seja, o povo vai dizer de que lado está e eleger ou não alguém que defende essa posição. E isso nunca foi feito. O político corre desse debate público, mas debate muito no Congresso Nacional. Luciana, para fecharmos, 1 minuto e meio. Vitor, vamos colocar os pingos nos is. A prisão hoje que aconteceu aí dentro da operação do suposto desvio de verbas do tal orçamento secreto, vamos deixar bem claro para o nosso telespectador e ouvinte. Os 2 presos hoje nessa operação da Polícia Federal, eles eram aliados do senador Weverton, do PDT, e eles eram lulistas, roxos. Os desvios de verbas das emendas, eles foram feitos exatamente por funcionários de prefeituras que apoiam o PT. Ou seja, a Polícia Federal, ela fez essa primeira operação aí relacionada ao tal orçamento secreto, e essas prisões, elas são prisões que mostram que o desvio de verba sempre acontece quando tem a mão do PT. Então, se querem falar de orçamento secreto e da operação da Polícia Federal, nós precisamos mostrar que eles são alinhados do lulopetismo e são do PDT. Sobre a fala do presidente Bolsonaro, né, essas referências pedagógicas, elas são muito importantes agora na reta final, Vitor, até porque aqueles que são indecisos, ainda estão indecisos, eles precisam fazer perguntas muito simples em relação ao seu voto. Você, cristão, você apoia o aborto? Se você apoia o aborto, cristão que apoia o aborto, cristão você já não é. Vote no Lula, se não apoia, você vai votar em quem defende a vida. Você demoniza as forças policiais e quer que os bandidos paguem pelos seus crimes, você precisa decidir um dos outros, um dos dois, né? Você quer mais impostos ou você quer menos impostos? Você quer respeito às leis, um Congresso independente que tenha liberdade e autonomia de discutir as leis sem interferência do judiciário, ou você quer um Congresso o tempo todo de joelhos para um judiciário ativista e alinhado com o petismo? Porque não adianta discutir redução de maioridade penal, não adianta discutir a própria PEC do voto impresso auditável, que foi discutida e passou no Congresso há 11 anos, sendo que o STF vai lá e derruba. Então, o que você quer? Você quer a autonomia e independência entre os poderes, ou você quer uma caneta no Supremo Tribunal Federal administrando o Brasil sem ter um voto sequer de nenhum brasileiro?